Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje, pessoal, é um dia especial porque nós teremos a nossa aula de revisão e avaliação. Temos a aula número 14, que é a aula de revisão e de avaliação, né, pessoal? Então, gente, vamos então à nossa aula. Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta agora para iniciar o nosso conteúdo aí com a nossa aula de revisão, a parte 2. Nós vamos começar a falar primeiramente sobre onda. Foi um assunto trabalhado aí nesse módulo, então nós temos que as ondas, né, são movimentos causados por perturbações e esta se propaga através de um meio. Como exemplo, podemos citar o impacto causado por uma pedra atirada nas águas calmas de um lago. A perturbação causada gera ondas circulares que se propagam através da superfície da água, tá, pessoal? As ondas, então, gente, elas podem ser classificadas em dois grandes tipos que nós iremos relembrar, iremos conhecer. Então, conforme a natureza das ondas, elas podem ser classificadas em dois grandes tipos. As ondas mecânicas, que são aquelas que necessitam obrigatoriamente de um meio material para se propagar, ou seja, sua propagação envolve o transporte de energia cinética e potencial. E também depende da elasticidade do meio por onde a onda está se propagando. Portanto, esse tipo de onda, que são as ondas mecânicas, elas não são capazes de se propagar pelo vácuo. O outro tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas são geradas por cargas elétricas oscilantes e sua propagação não depende do meio em que se encontram, podendo propagar-se no vácuo e em determinados meios materiais. Então, as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar pelo vácuo. E nós temos algo em comum para todas as ondas eletromagnéticas. Isso que é comum para todas elas é a sua velocidade de propagação exatamente no vácuo. Qualquer tipo de onda eletromagnética no vácuo se propaga sempre com a mesma velocidade e é a própria velocidade da luz, já que a luz também é considerada uma onda eletromagnética. Essa velocidade é próxima dos 300.000 quilômetros por segundo. Muito bem, agora vamos conhecer quais são os elementos de uma onda, os elementos básicos de uma onda. Então vamos lá aos elementos de uma onda e nós temos aqui uma imagem para você. E nós vamos falar desses elementos. Começando, então, por esse elemento que é chamado de amplitude, né? É um dos elementos básicos, um dos componentes básicos da onda. O que é a amplitude? A amplitude está aqui, gente. Olha, é a distância entre o ponto de equilíbrio, que é essa reta que divide a onda no meio, essa reta pontilhada, entre o ponto de equilíbrio da onda e um ponto de máximo, que a gente chama de crista. Ou também a amplitude é a distância entre um ponto de mínimo e o ponto de equilíbrio, o ponto de mínimo que a gente chama de vale, tá certo? Então, a amplitude é uma distância e ela é medida em metros no sistema internacional. Agora, nós também temos o comprimento de onda. Comprimento de onda, designado aqui por uma letra grega, o lambda. O comprimento de onda também é uma distância, só que ele é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois pontos de máximo consecutivos aqui, ó, nós temos um comprimento de onda. A distância entre dois pontos de mínimo também consecutivos é o comprimento de onda, a distância entre dois vales. E mais ainda, o comprimento de onda é a distância em que a onda percorre, a onda completa uma oscilação inteira. Porque você vê que o movimento ondulatório ele é repetitivo, ele é periódico. Então, se eu começar me movimentando nesse ponto, onde é que esse ponto se repete novamente? Bem aqui, ó,
bem aqui esse ponto se repete. A distância entre esses dois pontos é um comprimento de onda. Se eu pegar esse outro ponto aqui, onde é que ele vai se repetir novamente? Vai se repetir nesse ponto aqui, ó. Então, essa distância daqui até aqui, entre esses dois pontos, também equivale a um comprimento de onda. Comprimento de onda também é medido em metros. Além do comprimento de onda, nós temos o período da onda. Período é o tempo decorrido até que duas cristas ou dois vales consecutivos passem por um ponto. Na verdade, o período é o tempo necessário para que a onda complete uma oscilação inteira. Temos a frequência. A frequência e o período, eles se relacionam, mas a frequência é o número de cristas ou vales consecutivos que passam por um mesmo ponto em uma determinada unidade de tempo. Portanto, a frequência ela é medida em hertz no sistema internacional. Já o período é medido em segundos, porque o período é um intervalo de tempo. Como eu disse, período e frequência se relacionam entre si através de uma expressão bem simples, e a gente diz que a frequência é o inverso do período, ou que o período é o inverso da frequência. Tá? Se eu conhecer o período, eu conheço a frequência. Se eu conhecer a frequência, eu também conheço o período. A unidade internacionalmente utilizada para a frequência é o hertz, sendo que um hertz equivale à passagem de uma crista ou de um vale em 1 segundo, tá certo? Então, nós temos aí a relação entre o período e a frequência. Dito isso, agora nós vamos definir o que é a velocidade de propagação de uma onda. Pessoal, a velocidade de propagação das ondas, ela pode ser deduzida da seguinte forma. Como as ondas não transportam matéria em seu movimento, é previsível que as ondas se desloquem com velocidade contínua ou constante. Logo, estas devem ter um deslocamento que valide a expressão. Pessoal, essa expressão que você está vendo aqui, ΔS igual a V vezes T, nada mais é do que a expressão lá do movimento uniforme ou da velocidade média, né? Onde eu posso, de maneira simplificada, colocar que essa expressão ΔS igual a V vezes T, ela surge exatamente da definição de velocidade média, que é exatamente o espaço, né, dividido pelo intervalo de tempo. ΔS sobre ΔT, lá do movimento uniforme ou da definição de velocidade média. Então, pessoal, essa expressão ela é comum aos movimentos uniformes, mas, conhecendo a estrutura de uma onda, podemos fazer com que o ΔS seja considerado como um comprimento de onda, né? Se a gente considerar que o comprimento de onda é uma distância, e considerar que o comprimento de onda ele é percorrido por um tempo que equivale ao período da onda, então eu posso substituir o ΔS pelo lambda e posso substituir o ΔT pelo período. Logo, aquela expressão que a gente viu lá da velocidade, que era ΔS sobre ΔT, né, sobre o tempo, ela se transforma nessa expressão aqui, ó. Tirando o ΔS, botando lambda, tirando o ΔT, colocando T de período. E aí eu vou ter que a velocidade é lambda dividido pelo período, mas como o período é o inverso da frequência, eu chego nessa expressão aqui, que é bastante conhecida, né? V é igual a lambda F, certo? Que ela traduz como se calcula a velocidade de uma onda. Essa equação é conhecida como a equação fundamental da ondulatória e ela é válida para todos os tipos de onda, tá, pessoal? Inclusive as ondas eletromagnéticas e mecânicas. E é comum a gente utilizar nessa equação frequências da ordem de 1 kHz, que equivale a 1000 Hz, ou de 1 MHz, que equivale a 1 milhão de Hz. Pessoal, sendo assim, nós vamos ao primeiro exemplo da nossa aula, tá certo? Vamos colocar então aí o nosso exemplo número 1, né? Vamos ver aí o enunciado do exemplo.
O exemplo número 1, ele diz o seguinte, ele pede para a gente calcular frequência e período, né? Vamos ver aí novamente na nossa solução, que já estamos aqui na solução, então eu tenho o seguinte, se eu tenho uma onda que tem um comprimento de onda que equivale a 5 centímetros, tá certo? E essa onda, ela possui aí uma velocidade de 300 metros por segundo, 300 metros por segundo, qual será então o período e a frequência dessa onda, a frequência e o período? Então, olha só, pessoal, primeiro eu tenho que dizer o seguinte para vocês, eu não posso usar o comprimento de onda em centímetros, eu tenho que transformar em metro. Então, 5 centímetros é 0,05 metros. Ok? Já que a velocidade vale 300, então eu uso aqui a nossa expressão da velocidade, né? Como eu quero encontrar a frequência, eu isolo a frequência é velocidade dividido pelo comprimento de onda. E aí, olha só, velocidade 300, comprimento de onda 0,05. Então, eu vou ter aqui uma frequência de 6.000 Hz, ou isso aí equivale a 6 kHz. É a frequência dessa onda. Agora, para eu encontrar o período, eu faço o inverso da frequência, né? Como a frequência é o inverso do período, então o período aqui, ó, é o inverso da frequência também. Então, o período é 1 sobre 6.000, já que a frequência vale 6.000, e o período dessa onda é de 1,66 vezes 10 a menos 4 segundos. Aí nós temos a frequência e o período de uma onda que tem comprimento de onda de 5 centímetros e velocidade de propagação de 300 metros por segundo. Já o nosso exemplo número 2 agora, vamos lá ao exemplo número 2, é para a gente calcular a velocidade de propagação de uma onda em que a distância entre as duas cristas consecutivas é de 20 centímetros e que tem uma frequência de 4 kHz. A gente usa a expressão da velocidade, sendo que velocidade é lambda f. Você vai ver aqui que a solução é bem simples. Velocidade é lambda f. O lambda vale 0,2, porque nós temos lá que é 20 centímetros, que vale 0,2 metros, e que a frequência é 4.000 Hz. A velocidade dessa onda é 800 metros por segundo. Então, para encontrar a velocidade, basta multiplicar a frequência pelo comprimento de onda. Seguindo adiante, pessoal, nós temos agora a velocidade da onda através de uma corda, e ela depende da força de tensão com que a corda é esticada. Logo, podemos definir a velocidade de propagação da onda através da corda pela expressão V é igual a F sobre μ, onde μ é a densidade linear de massa da corda, né? Você vai ver aí na próxima cartela. V é a velocidade de propagação, F é a força de tensão, μ é a densidade linear. A unidade de medida vai ser o metro por segundo. Temos aí o exemplo para calcular então a velocidade. Calcule a velocidade de propagação de uma onda numa corda de violão, cujo comprimento é de 0,5 metros com uma massa de 500 gramas, quando submetida a uma tensão de 2.000 newtons. Então, primeiro eu calculo a densidade linear, que é a massa pelo comprimento. A massa, que é 500 gramas, vale aqui, ó, 0,5 kg, tem que transformar em quilograma, esse valor aqui, não pode usar em gramas. E o comprimento é meio metro, né? Como diz aqui o comprimento da corda meio metro, então eu tenho que a densidade linear vale 1 kg por metro. Coloco então aqui a equação da velocidade da onda, força dividido pela densidade linear. A força, como está aqui no enunciado, vale 2.000, aqui está, 2.000 dividido por 1. 2.000 dividido por 1 é 2.000, e a raiz quadrada de 2.000 é 44,72 metros por segundo, aproximadamente. Aí está a velocidade de propagação dessa onda numa corda, né, pessoal? Essa equação ela é um pouco diferente da que a gente viu, mas por quê? Porque está se propagando numa corda e a maneira com que eu calculo a velocidade da onda na corda é usando essa equação aí. Muito bem, pessoal, um outro assunto muito importante que a gente viu durante essa unidade
foi exatamente a questão da emissão da luz. E nós estamos novamente aqui no cenário, né, com a luz de fundo, aí você pode observar, né, temos a formação de sombra, né, por causa da luz, né, e a luz é um objeto de estudo muito importante para a ótica, que é o que nós vamos agora relembrar e estudar a luz e os seus comportamentos, luz e princípios. A luz ou luz visível, como é fisicamente caracterizada, é uma forma de energia radiante. É o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão. E a ótica, ela pode ser dividida em duas partes. Nós temos primeiro a ótica física, e a ótica física estuda os fenômenos ópticos que exigem uma teoria sobre a natureza das ondas eletromagnéticas, ou seja, a ótica física considera a luz como uma onda eletromagnética. Nós temos também a ótica geométrica, que estuda os fenômenos ópticos em que apresentam interesse às trajetórias seguidas pela luz, e ele se fundamenta na noção de raio de luz e nas leis que regulamentam seu comportamento. E nós vamos falar um pouco mais aí sobre a ótica física. A ótica física é o ramo da física que estuda os fenômenos da luz como onda. Esses fenômenos são como a difração, a interferência, a polarização, fenômenos que não são explicados pela ótica geométrica, que trata a luz como os raios retilíneos. A luz tem natureza ondulatória, porque pode ser descrita como uma onda eletromagnética transversal que se propaga no vácuo e em meios transparentes, transportando energia. No entanto, a luz também exibe comportamento corpuscular, especificamente em fenômenos como o efeito fotoelétrico, o que leva à compreensão da sua natureza dual. A luz tem essa natureza, ela pode ser onda e pode ser partícula. Evidências da natureza ondulatória da luz. O experimento da fenda dupla de Thomas Young, em 1801, demonstrou que quando um feixe de luz passa por duas fendas finas, surgem faixas de luz, interferência, que só podem ser explicadas pela interferência de ondas. Temos aí uma imagem, né, da experiência de Young. Você observa aí que foi em 1801 que ele fez que a luz passasse por uma única fenda para difratar, né, o fenômeno é da difração, depois por duas fendas para gerar duas fontes de luz em fase, as quais, ao se sobreporem, criaram regiões de interferência construtiva, que são as regiões claras, e as regiões de interferência destrutiva, que são as regiões escuras. A existência desse padrão de interferência é uma prova irrefutável da natureza ondulatória da luz. Os resultados do experimento foram fundamentais para a teoria ondulatória da luz e influenciaram o desenvolvimento da ótica. Tá, pessoal? Então, olha só, né? A luz, ela se comporta como onda, tem natureza dual, pode ser onda, pode ser partícula. A comprovação foi lá pelo experimento de Young, que demonstrou exatamente que essa difração sofrida pelas fendas duplas, né, causando regiões de interferência construtiva e destrutiva, né, só podiam ser explicadas pelo comportamento ondulatório da luz. Daí a prova de que a luz é uma onda eletromagnética. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui a nossa revisão do nosso módulo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau!